Isso. Pum, tá show. Já tá gravando? Pararam de tossir, crianças? Não vai parar nunca se não continuar. Começa aí. Então vamos começar. Bom dia, seja muito bem-vindo. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Deixa eu ficar séria, vai. Agora valendo. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Café, Negócios e Verdades. E hoje eu tô lascada aqui nesse programa, porque eu tô com 3 publicitários aqui ao meu lado. E hoje o assunto vai ficar bom, hein? Não é mesmo, Daniel? É bom isso dia. aí. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos patrocinadores, as pessoas que estão acompanhando, compartilhando, vivendo um pouco do Café, Negócios e Verdades, que é todo sábado às 9 da manhã. Vocês estão acompanhando? Entra no nosso site também, já aproveita. É isso mesmo, ó, cafénegocioseverdades.com. Você entrando por lá, você consegue entrar na nossa página no YouTube, no Facebook, no Instagram, aonde tiver, tá no site, ok, gente? Todo sábado um empresário novo, uns ensinamentos novos, um aprendizado. Vou sempre deixar falando isso. Boas histórias. A gente sai daqui aprendendo mesmo. É isso que é importante. E a importância é que eles sabem disso e estão liberando um pouco do conhecimento. É isso que a gente precisa. É isso aí. Quem sabe a gente fica um pouquinho mais inteligente. Ou mais rico, quem sabe? Pelo menos a gente vai ficar bem, porque nós estamos comendo uma boa broa, um bom pão de queijo, agradecendo, melhores, né? agradecendo já a adega com isso. Agradecendo o Omar, nosso grande Empório parceiro. Abadesco. É isso mesmo. Empório Abadesco, muito obrigado. Pão de queijo delicioso. Pelo menos o Omar todo sábado assiste a gente, sabia? Isso é maravilhoso, vai. Ali, ó. Aqui o café. Você toma, você gosta, não tem o que não goste. Vamos agradecer também ao Júlio Merlin, que todo o programa ele vem aqui, ele faz questão de vir, traz os melhores brindes para os nossos convidados, né? Então, obrigada, Júlio. Muito obrigado, Júlio. Grandes brindes, Merlin Brinde. Vamos também agradecer a Anne. Olá, Anne, você também está convidada para vir aqui no nosso programa, falar um pouquinho mais sobre a sua empresa, né? É isso a aí. Luz Sol. A Luz Sol, ela acompanha você diariamente, empresa de energia solar. Vale realmente a pena você investir. Hoje, energia solar está na moda e economiza. Então, isso Luz aí. Sol. E também a gente tem que falar da Mercavejo Brasil e Ideia Estúdio de Podcast, ok? Vamos começar então, vamos apresentar hoje o nosso convidado, o Eric Cipriano, que também é publicitário, né? Seja bem-vindo, Eric. Então, Daniel, apresenta o homem aí. Eric Cipriano, publicitário, empresário pós-graduado em processos criativos e tecnologias midiáticas. Há 14 anos é proprietário, diretor da criação e planejamento estratégico da ZMB. Eu conheço como Zumba também, ele vai explicar sobre isso. Trabalha na gestão de marketing de marcas tradicionais da região e várias outras. É isso aí. Meu bom dia para você e muito obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, conhecendo os estúdios e compartilhar um pouquinho da minha história / trajetória Maravilha. com experiência. vocês. / experiência. Não fiquei rico ainda, viu, Natália? Não. Mas imposto eu pago bastante. Quer fazer a tua primeira pergunta para começar ou não? Eu vou. Fica à vontade. Então vamos lá. No primeiro, deixa ele explicar o porquê que não é mais Zumba, era Zumba, né? Isso, Então o é pessoal isso aí. conhecia como agência Zumba e hoje é a agência ZMB. Na verdade, há 14 anos atrás, quando eu fundei a empresa, eu batizei a empresa com esse nome, né? Zumba Criatividade Estratégica, né? Que sempre foi o meu foco empresarial, a criatividade como solução para negócios no mundo da propaganda. Mas eu não lembro que ano foi, depois disso, aliás, eu sou péssimo. Se você fizer uma pergunta, mas que ano foi isso? Não sei. Eu não guardo data, eu sou péssimo para isso. Mas teve uma época que uma dança latina, que eu não vou saber de que país que é, veio para o Brasil e virou febre, que era a tal da Zumba, né? E isso me deixou um pouco irritado, confesso. E hoje tem academia que treinam Zumba. Tem bastante. Hoje é Zumba. Dança, aula de dança de Zumba e tal. E eu pensei, falei, bom, já vamos começar a ligar aqui perguntando se a gente dá aula de Zumba, né? Você participou de alguma E Zumba ou não? não. E antes disso eu já me adiantei e usei uma técnica que se chama abreviação de marca. Então continua sendo Zumba, todo mundo me conhece como Eric da Zumba, mas a gente assina nosso material de criação e qualquer peça da agência como ZMB Prop Mark, que nada mais é do que a abreviação de Zumba.
Legal. E como que foi o Éric Cipriano de criança? Como é que começou? Você sempre foi empreendedor. Eu falo que as pessoas falam, não sou empreendedor. Todo mundo é um pouco empreendedor. Daniel, eu acho assim, que eu gostaria de trazer para a mesa aqui um foco. Eu sei que o foco do programa é empreendedorismo, mas antes da gente falar de empreendedorismo na pessoa jurídica, eu acho legal a gente falar desse empreendedorismo na pessoa física. Sim. Porque todo mundo tem uma trajetória de vida que em algum momento ou outro você tem um obstáculo, um problema. Isso é a história de vida de todo mundo. E é aí que você tem que empreender. Primeiro ponto é você entendendo quem é você. Qual é seu potencial, suas potencialidades, suas facilidades e o que você quer da sua vida. Esse é um ponto, né? Eu sou um catanduvense de 44 anos, publicitário de formação, adoro criação. E como todo catanduvense brasileiro, nasci escutando duas verdades. Primeiro é que o Brasil é o país do futuro. E segundo que em Catanduva nada dá certo. Sempre ouvi isso, né? E a gente está aí há 14 anos provando que isso não procede, né? Bacana. Aqui tem tantas empresas fantásticas, marcas fantásticas, de produtos fantásticos, prestadores de serviços profissionais fantásticos. Então, assim, tá na hora de... Eu costumo brincar, eu falo assim, eu chamo isso de complexo de vira-lata, né? Sim. Tá na hora de parar com isso. Né? E vamos para frente. Essa iniciativa de vocês é prova disso, profissionais capacitados fazendo algo diferente, que tem muito potencial. Então, a minha história de vida começa com aquela velha história de você decidir o que fazer da vida, né? Eu venho de uma família onde a grande maioria, esmagadora, todo mundo é médico, a grande maioria é médica. Eu sou meu pai era médico, minha mãe é médica, meu avô era médico, meu tio é médico, meu tio-avô era médico, então assim... Ou seja, você era médico. Praticamente, né? Mesmo antes de nascer eu já era um projeto de médico, pelo menos, né? Meu futuro, pelo menos a cabeça do meu pai estava traçado. Sim. Só que à medida que eu fui me entendendo por gente, vendo o que eu gostava de fazer, eu comecei a ver que aquilo não era muito a minha praia, né? Eu sempre gostei muito de música, muito de esporte, muito do coletivo, muito de criatividade. Não a criatividade só focada na minha profissão, mas acho que você tem que ser criativo na vida para superar problemas, desafios, para dar uma guinada. O brasileiro né? O brasileiro é por necessidade, né? O brasileiro puramente por necessidade, mas é uma criatividade nata, né? Mas, por exemplo, quando você era criança, você fazia desenhos, já era criativo? Não, Natália, todo mundo fala isso. Você desenha bem, vai fazer propaganda. Tudo bem, a direção de arte é uma área da propaganda, é uma área da agência, né? Um departamento, é uma área dentro do departamento de criação da agência. No começo eu me dediquei um pouco à direção de arte, mas eu sempre trabalhei minha vida mais como redator, né, no planejamento estratégico, na definição de conceitos, de análise de estratégias, análise de marcas, gestão de marcas, para aí sim, depois desse conceito criado, ser concretizado pelo diretor de arte, né? Então, assim, isso é o que eu sempre gostei de fazer. E aí, estou tentando aqui achar uma maneira poética de dizer o porquê que eu fiz isso, mas o Washington Oliveto fala muito bem isso, né? Ele fala assim, que ele decidiu ser publicitário porque na visão dele na época era a coisa mais divertida de se fazer vestido. Sim. O Washington Oliveto é um gênio. Eu não tenho nada dessas sacadas, eu queria apenas simplesmente juntar as coisas que eu gostava. Tá, e como que foi fácil assim? Pai, eu vou fazer publicidade, não bem, foi. Você vai ser mais médico. Não foi nada fácil. Não foi nada fácil. Inclusive meu pai era diretor da FAMECA. Meu Deus. Docente da FAMECA. E aí você chegou para ele, você tomou a decisão, você nem falou nada, saiu andando. A minha história é assim, meus pais se separaram, eu tinha 12 anos, né? Até então eu sempre tive uma relação muito próxima com ele. Depois disso eu não tive mantive uma relação boa, porém não tão próxima. Certo. Né? Mas percebi que quando eu decidi não fazer a medicina, ficou bem chateado, obviamente, porque foi isso que eu disse no começo, que ele me falou, poxa, mas meu pai era médico, meu irmão é médico, meu avô era... Eu falei, então, já tem bastante. Tá, chega, né? O certo seria ninguém ficar doente na família, tanto médico que tem. Mas eu seria um péssimo médico, isso eu tenho muito claro. Mas você falou pra ele, publicidade em Catanduva, é isso? Eu vou ficar em Catanduva? Eu não me lembro, Daniel, sendo bem sincero, se eu falei. Mas depois disso ele se afastou um pouco de mim também, obviamente. Mas enfim, era a vontade dele, não a minha. Certo. Né? E voltando ao que eu estava dizendo, eu queria juntar as coisas que eu gostava, né? Que é música, é criatividade, é arte, né? É entretenimento, é cultura. Porque o publicitário, o bom publicitário, ele é um portfólio ambulante de experiências, de vivências, né? De absorção de conteúdo. Você precisa dessa bagagem para você
conseguir criar. Né? Né? Você tem que ter foco. Mas publicitário, você tem que pegar todas as informações como e focar que era? nas ideias. O foco da propaganda, na verdade, é vender, isso é fato. Mas você tem que usar de artifícios, né, disso, e toda essa bagagem vem da sua experiência, aquilo que a sua antena capta. O publicitário é um grande profissional de antena erguida, é isso. O Eric, eu fico imaginando, hoje, quem faz publicidade é mais fácil, né? A gente vê aí tantos programas que facilitam, já vem praticamente pronto para você criar, mas há 14 anos, quando você abriu a sua agência, era na raça mesmo, né? Tem que ter criatividade e fazer e acertar, né? Errar muitas vezes, aprender, mas é assim que fazia. Hoje qualquer um consegue fazer uma arte, uma logomarca. Tá mais fácil, né? Do ponto de vista operacional, do ponto de vista de Velocidade, ferramenta, né? talvez. Mas eu acho que ainda falta grandes ideias. O pessoal está muito preocupado com o meio e não com a mensagem. Eu acho que a velocidade está atrapalhando também, né? Porque eles querem tudo muito rápido. A criação não é assim do dia para noite. Fazer um pastel. Eu sempre falo, fazer um pastel. Sim, não, com certeza. Você tem que ter um tempo para digerir tudo aquilo, transformar aquilo num planejamento estratégico, depois transformar aquilo numa ação de marketing, né, pertinente, que realmente traga resultados, coerente com o planejamento da tua marca que você está fazendo a gestão. Mas assim, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, eu acho que as agências hoje estão muito inchadas, com muita gente e muito preocupada com o meio e não com a mensagem. Falta a grande ideia. E toda agência vive de grande ideia. Uma campanha publicitária vive de uma grande ideia, né? Então eu acho que as ferramentas, o pessoal confundiu um pouquinho. Ferramenta é legal, é facilidade, maravilha. Sim. Mas tem todo antes, né? A ferramenta só executa, ela não cria. É isso Tem uma mesmo. diferença gigantesca nisso. A ideia é humana ainda. Por mais que você queira mudar. O processo é orgânico, ele tem essa fase orgânica inicial. O resto é mão de obra, de ferramenta também, né? É justamente essa arte dele. Você demora para aprovar? Ou não? Você tem um método? Eu aprovo rápido, não aprovo, eu tenho um método de dias para aprovar? Assim, existem técnicas de criação, né, Daniel? Claro que muita coisa vem por inspiração, mas a coisa também vem por transpiração, que a gente fala, né? Existem técnicas, porque um profissional de criação ele não pode ficar dependendo pura e simplesmente de uma bela ideia que vem na cabeça dele e fala, nossa, eureka. Isso existe, mas é muito raro. Tem o dia que você não vai estar bem, que você vai ter brigado em casa, ou está com um problema em alguma coisa, que você não está legal, você não vai conseguir criar e você precisa entregar aquele material. Existem técnicas de criação, né? Dá pra gente citar algumas aqui, tem embodiment, tem o dualismo, tem isomorfia, tem várias técnicas de criação, inclusive para usar na direção de arte, que traz esse resultado da grande ideia, entende? A isomorfia, por exemplo, é uma técnica de criação que geralmente é uma campanha que você vê e fala, nossa, como eu nunca pensei nisso antes. É isomorfia, né? Então tudo tem técnica. Às vezes você vê uma campanha publicitária na televisão, qualquer outro veículo, você fala, nossa, que coisa ruim. Não foi feito para você, né? Ou se não entendi, não foi feito para você. Entendi. Então tem toda uma análise muito criteriosa, desde o uso do texto, né? Do texto publicitário é diferente de qualquer outro tipo de texto, por exemplo, o jornalístico, né? Porque a propaganda tem duas funções básicas, né? Informar e seduzir, né? Para gerar venda, ou seja, de um produto, de uma marca, de um serviço, né? De um político, seja lá o que for, né? E vende, né? Então, assim, eu tenho 14 anos de experiência nisso, trabalho bastante na indústria, também é um desafio legal. E a gente prima muito pela grande ideia, né? Então, na agência, eu costumo brincar que eu não tenho clientes, eu tenho amigos. Porque eu também configurei minha empresa para não ter muito cliente. Para não virar essa pastelaria que você falou, porque eu não acredito nisso. Embora a propaganda não seja arte, ela é artesanato. Não é arte. Arte é você pintar um quadro, a pessoa pode ir na sua exposição e ficar ali meia hora, 1h30 para tentar entender, e ela vai dar a interpretação que ela sentir naquela hora. Isso é arte, né? É o subjetivo. Propaganda é artesanato, ela tem uma função, ela tem que ter uma compreensão imediata, né? Então existe muita técnica, muito profissionalismo por trás disso, que muita gente não sabe que isso acontece. E isso não é de agora, viu, Natália? Minha avó morreu sem saber direito o que eu fazia da vida. Ela falou, mas você faz propaganda para televisão? Vó. E é exatamente isso que eu gostaria que você explicasse. Como que funciona uma agência, né? Qual o serviço que ela presta? Porque tem muita gente
que hoje tem dúvida. Como que é uma agência de publicidade e propaganda hoje? A gente costuma brincar, falar assim, que o ideal seria uma atuação 360 graus, né? Ou seja, barba, cabelo e bigode, de cabo a rabo, né? Mas depende muito, Natália, do que essa marca que está chegando para você fazer a gestão dela, o que ela quer. Se é um lançamento de produto, se ela quer uma fidelização de clientes, se ela quer aumentar o market share, o que ela quer fazer, né? Ou se de repente é uma pessoa que quer trabalhar a imagem dela para, sei lá, um propósito político ou qualquer outra coisa que seja. Então, depende muito. Então, a agência hoje ela atua desde uma criação de uma identidade visual, né, para uma empresa, até o planejamento estratégico dessa empresa, ou seja, para um crescimento, para fidelização de clientes, para aumentar a fatia de mercado, seja lá o que for, né? Então você traça esse planejamento anual e você vai cumprindo esse planejamento, criando as campanhas, planejando as mídias, a verba do cliente também que você vai fazendo esse planejamento de acordo com a necessidade, né, do teu planejamento. Então assim, e agora tem essa questão das mídias sociais também muito forte, né, que o pessoal trabalha bastante nisso. É isso que eu gostaria de saber. Por exemplo, a digital influencer. Como que você avalia hoje? Você passa serviço para eles, né, para estar ajudando aí na divulgação das marcas, das empresas, ou não? Você é um pouco contra, você acha que atrapalha? Não, eu não sou contra, muito pelo contrário, é uma excelente ferramenta. Não dá para ficar de fora. Hoje você ficar fora do digital, você falar que não, pode ficar fora que vai dar certo, é uma grande idiotice, isso não existe. O meu porém só é o seguinte, o pessoal acha que o digital, ou Instagram particularmente, vai salvar a lavoura, e não vai, né? Todo bom publicitário deveria saber que não existe nenhuma mídia substitui a outra. Concordo. Né? Quando surgiu a televisão, por exemplo, lá em não sei quanto, que eu falei para você que sou péssimo de data, 1950, acho que 50, disseram que, quando a televisão surgiu, disseram que o rádio estava morto. Está morto? O rádio está mais forte do que nunca. Então, nenhuma mídia substitui a outra, né? Vai depender muito de onde está o seu público consumidor, quem você quer atingir, qual é a mídia que ele mais frequenta, quais são os seus hábitos, o que ele consome. Então, tudo é estudado. Tem que estudar o perfil do cliente. Exatamente, e do público, né? E do produto. Que consome, exatamente. Porque, por exemplo, hoje dá para anunciar numa TV, porque muita gente fala, a TV acabou. Imagina. Nem rádio, nós estamos falando podcast. É rádio. As mídias se somam. Se você tiver um planejamento que a gente chama de cross-mídia, quando as mídias se encontram, né, você potencializa muito mais o efeito disso. Muita gente me pergunta assim, você assiste Big Brother? Eu assisto. Eu acho bom? Não, eu não acho bom. Aquilo não me seduz, né, em termos de conceito, de informação. Mas o show que as grandes marcas e as grandes agências dão de ações de marketing e de cross-mídia dentro do programa é fantástico. Sim. Ontem eu estava assistindo e teve uma ação. Você ficou com vontade de comer ontem? Eu não fiquei porque aquilo não me pega. Fiquei. Mas é fantástico o que eles fazem para o lançamento de um produto. Eu não vou falar a marca aqui, mas o lançamento de produto. E aquilo é lançado dentro de um programa, de uma plataforma de TV aberta, e aquilo vai para o digital, que vai desenrolar no rádio, vai desenrolar na mídia impressa, e isso vai tomando uma proporção que aí a sua campanha funciona. Aí seu produto é um sucesso. Então eu não sou contra a mídia digital, de forma alguma. Mas é aquela velha história de todos os ovos na mesma cesta. Isso, né? Porque todo mundo fala assim, não, a minha conta, o meu Instagram, não, o Instagram não é seu ou da sua loja. Você usa uma plataforma, você tem uma conta. E se essa plataforma sair do ar amanhã, como você vai fazer? Isso eu sempre falo. Você tem que ter a sua própria ferramenta, a sua própria casa, né? Mas hoje o pessoal, a gente fala assim, os mais velhos estão no Facebook, os mais novos, Twitter, né, e o Instagram. Então, fica difícil entender, né? Você percebe que todo mês eles mudam, porque precisa vender. Vender também, eles vendem informações. Então, mas é o que o Eric falou, eu concordo muito bem. As mídias estão em cada um no seu quadrado. Tem gente que lê revista, tem gente que gosta de jornal. Com certeza. Outdoor. É isso mesmo. Nós temos que somar. Tem que dividir os ovos ali. Uma vez eu ouvi um especialista falando, que eu não vou me lembrar mais o nome dele, mas ele falou assim... porque o Instagram, por exemplo, é gratuito. Então, quando você usa uma plataforma gratuita, desconfie que o produto é você. É isso mesmo. E realmente é você. Não tem aquela onda agora, fala assim, poste uma foto de você há 10 anos atrás.
Poste uma foto do que você mais gosta de fazer. Poste uma foto do seu cachorro. São informações suas. Se lembrar 10 anos atrás, a gente poderia... Você soltaria facilmente uma mídia que todos os teus amigos viam. Hoje você tem que pagar para que eles vejam. Então já o orgânico já acabou. As redes sociais, organicamente falando, não existe mais. Tudo se paga. Mas para chegar aí, gratuito. Tudo que é peça gratuita, eu sempre enxergo por essa maneira. O produto é você. Sempre enxerguei dessa maneira. O produto é sua vida, são seus hábitos. Exatamente isso. E é uma loucura, né? Porque hoje, essa geração que está começando hoje aí, é tudo no digital, né? É tudo no digital. Eu cheguei a ter uma vez não, mais de uma vez na agência mesmo, porque na agência eu tenho uma sala vaga lá na agência. Quando a gente mudou para a sede própria, que o prédio é meu hoje, seria a minha sala. Mas eu acabei desistindo da ideia porque eu não gosto disso, sabe? De ter a minha sala. Eu não me coloco muito nessa postura de eu sou o chefe. A hierarquia tá clara. Eu sou o dono lá e acabou. Todo mundo sabe disso. Eu não preciso me comportar, né? Então, eu tenho uma mesa dentro da sala de criação e é lá que eu fico com o pessoal, interagindo, fazendo a direção da criação. E já chegou ao ponto de gente da minha equipe conversar comigo na mesma sala por WhatsApp. Gente, é sério o que vocês estão fazendo? Eu tô aqui. Vamos tomar um café ali. Conversa comigo. Não, é tudo no WhatsApp. Você ainda tem essa maneira de conversar. Eu acho que algumas coisas na vida, Daniel, elas são atemporais e universais. Eu acho que a relação humana é uma delas. Eu acho que esse pessoal perde tanto de não ter uma relação humana. É que a gente nasceu, nós nascemos. Como eu te disse, lá atrás, tudo bem que eu sou publicitário, mas qualquer profissional, qualquer pessoa, na verdade, independente da profissão, ela tem um repertório de vida. E muito do aprendizado de vida você consegue como? É relação humana. É troca de experiências. Hoje em dia ninguém se conversa mais. É o olho no olho, é conversa. Exatamente. Hoje em dia ninguém se conversa mais. Né? O calor humano está se acabando. Ainda mais com essas questões políticas e todas, que eu não vim aqui para falar de política, mas conceitualmente falando, estrategicamente falando, essa polarização toda, eles conseguiram também que ninguém se converse mais. Que é o marketing político, ele vem agressivo. Antigamente você definia voto numa roda de amigo, conversando com a sua família, eles conseguiram. Sim. Porque sai briga. Então ninguém se conversa, virou paixão política. É estratégia. Sim, é isso mesmo, é perigoso. É estratégia. Né? Agora, voltando um pouquinho aqui, você falou que você teve uma banda, né? Ah, sim. Eu acredito o seguinte, eu também, como você sabe, como banda, eu sempre olhei a criação. Você acha que é fácil um metrônomo, o tempo? Então, tudo isso leva à nossa velocidade de pensamento. Sim. Você acha que somou muito ter uma banda e continua com ela? Como que é? É o que eu te disse, tudo na vida é repertório. Né? Eu acho que todas as experiências que eu tive na vida, em relacionamentos com amigos, com a minha família, com as coisas que eu gosto de fazer, eu acho que contribuíram também, não para a minha vida pessoal só, para a minha formação, mas a profissional também. A música é uma delas, Daniel. Eu falar que eu toco bateria, eu acho que seria demais para o meu tamanho, mas eu arrisco, eu sempre gostei. Né? Na juventude, na época de faculdade, a gente tinha uma banda assim, que a gente tocava bastante, fazendo dinheiro no final de semana. Né? E a banda me ajudou muito, a música, porque lembra que eu falei que eu gostaria de escolher a minha profissão que reunisse as coisas que eu gosto? A música é uma delas, e hoje o que eu posso fazer? Eu posso criar jingles. É isso aí. Vem acrescentar, Eu escrevo letras de jingles, eu posso ir lá no estúdio do meu amigo Chico e gravar o jingle. Então, quer dizer, tem tudo a ver com o que eu faço hoje. Lançamos recentemente um jingle para um cliente que está no ar, a letra é minha, a composição minha, o arranjo é de um estúdio, né? Então, assim, eu vivo o que eu gosto. E nessa época de banda que você está falando, foi muito engraçado, porque... Lembra do Tony Eros? O Tony Eros é genial, né? O Tony Eros o barzinho dele era fantástico. Todos os bares do Tony sempre foram os melhores da cidade. Sim. Né? Então, indiscutivelmente. Né? Pensador. E eu me lembro que ele tinha uma coisa que ele fazia muito bem pensado, que era a terça da canja. Então, uma terça-feira que o bar não dava movimento. Né? Ele montava um mini palco ali, com os instrumentos básicos. E você ia lá, se você tocasse 3 músicas, você ganhava uma rodada de cerveja, de chopp, por conta dele. Nosso repertório tinha 120 músicas. Ou seja, né? A banda inteira, Tony, desculpa, perdão, tomamos muita cerveja lá. Mas era uma delícia, porque a gente tocava 3 músicas, ia uma pessoa lá, recitava um poema, recitava
2, 3 poemas também, tomar uma cervejinha. Era um bar da poesia mesmo, da música. Ele sempre foi criativo. Exatamente, é um super... Pena que ele não tá mais Não, o que eu tô sabendo mais ou menos que ele tá querendo um dia. Tomara que você abra um novo bar, né? Querer é poder, e no caso do Tony Eros é dever, porque isso aí. ele sabe fazer. Deixa registrado isso, Tony. Todo mundo tá falando. É isso, muito bem. Exatamente. Vamos trazer um dia ele aqui, né? Sim, sim. Aqui ele tem história. Tem. Boas histórias, né? Boas histórias. Vamos falar então sobre o mercado publicitário. Como que tá hoje? Como que você vê, principalmente aí por causa da internet, por causa dessa mídia digital? Olha, com essa história de pandemia, o digital cresceu muito, né? A venda online cresceu muito, ninguém podia sair de casa, isso é evidente. Números dizem aí mais de 200%, né? De aumento. O mercado publicitário deu uma enfraquecida, porque todo mundo, tanto pessoa jurídica como física, ficou com medo de ficar sem dinheiro. Então as empresas, muita empresa que não tinha um planejamento adequado, principalmente financeiro, né? Um caixa em dia, muita empresa foi embora, né? De um certo ponto de vista é bom, porque, como dizem, dá uma limpada no mercado, porque tem muita gente que atrapalha o mercado. A verdade é essa, né? Aqui café é negócio de verdade. É isso né? aí, é verdade. Então tá bom. Então isso é uma das verdades. Muito bem, gostei. Muita gente que atrapalha o mercado, é puramente especulativo, produto ruim, vai no preço, vira commodity e vai embora. Virou commodity e vai embora. Não tem valor agregado, né? Todo mundo fala, voltando, em Catanduva nada dá certo. O grande problema que eu vejo em Catanduva é assim, é muito mais do mesmo. Catanduva deve ter umas 789 pizzarias, mais ou menos. Açaí. Ninguém inova, É né? muito Parece mais... que não... Exatamente. Então, quando você vem no mesmo segmento, você tem duas opções. Ou você vem com um produto que já existe, porém com uma inovação, ou você vem com uma coisa totalmente diferente. É olhar o concorrente e fazer igual porque tá dando certo. Aí você abre uma pizzaria e fala assim, não, produtos de qualidade. Poxa, é o mínimo, né? É o mínimo. Então não tem diferencial, não tem valor agregado. E aí o pessoal começa a fazer o quê? Vai no preço. Ah, mas o meu preço é mais barato do concorrente. Aí o concorrente vai lá e abaixa, ele vai lá e abaixa. Um mata o outro. Então, assim, Catanduva tem um super potencial. Se eu não me engano, são 18 ou 21 cidades aqui em volta que ninguém sabe explorar direito isso. Você acha que falta cursos? Eu sempre achei que faltam cursos e evolução nesse pessoal aí. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que falta curso e falta o próprio empresário se conscientizar que não tem espaço mais para amador, Daniel. Não adianta você falar assim, mas eu tenho tino para negócio. É muito subjetivo, eu tenho tino para negócio. Vai se capacitar, vai se preparar, vai estudar, vai ter experiência. E tempo, né? Esse pessoal que está começando agora é o mal dessa geração, né? Eles têm muita pressa, né? Mas também tem muita preguiça. E a se preguiça magoam é rápido. tão grande... Exatamente, porque não sabe ouvir não. E não sabe que a vida leva um tempo para acontecer. A vida não acontece em 1 ano, em 5 anos. Tudo é um processo. Então, outro dia eu estava conversando com um amigo meu sobre isso também, que já é quarentão. É a geração do botão, né? Eu tô com fome, tenho o aplicativo. Eu quero ouvir música, tenho o aplicativo. Eu quero entretenimento, tenho o aplicativo. Eu quero comprar um tênis, tenho o aplicativo. É tudo instantâneo. É o imediatismo. Então, todo mundo quer subir, chegar no topo da montanha, mas ninguém quer percorrer o caminho até lá. Como que eles vão ter paciência? Você acabou de falar uma coisa, eles querem velocidade, apertar botão. A paciência que nós contamos as histórias, por isso que nós estamos vindo com esses empresários do passado, que a gente nem veio fora da tecnologia. Como é que a gente vai conseguir fazer com que essas pessoas hoje entendam o que é paciência? Eu não sei se a gente vai conseguir isso não. Eu acho que é só a vivência e a experiência de cada um mesmo. O duro é que isso gera uma frustração gigantesca nessa geração, né? E muita gente deprimida. Mas você tem filho. Muita gente... Eu tenho uma filha de 8 anos. Você consegue passar para ela isso? Eu consigo passar. Eu tenho... algumas coisas na minha vida, Daniel, são inegociáveis. Eu não abro mão mesmo, né? O convívio com a minha família é uma delas. Então, assim, eu não vou me matar de trabalhar. Eu vou ter o tempo para ler meu livro, para ficar com a minha filha, para tocar minha bateria com os meus amigos, para fazer o que eu gosto, assistir uma série, enfim. Não abro mão, né? O que acontece é assim, as pessoas elas recebem uma quantidade gigantesca de informação hoje, né? E o tal do WhatsApp, né? Que é um baita de um fura-fila, e todo mundo joga a urgência no seu colo, como se essa urgência fosse sua, e na realidade não é. Então assim, eu não tenho, vou confessar para vocês, eu não tenho nem computador em casa. Perfeito. Eu não tenho e não vou ter. Ah, mas você é o tiozão, não está conectado. Não tô, eu não uso nem relógio. Eu acho um absurdo, eu já tenho no celular o relógio. Aí eu acho um absurdo o tal do
do não sei o que, watch, que aquilo também te controla, cara. Então teu e-mail pinga no celular, que pinga no relógio, que você já está com a cabeça. Gente, isso não é vida. E como eu trabalho com criatividade, eu tenho que estar com a cabeça em dia. E livre, né? Livre para pensar. Livre. Eu preciso desse tempo para adquirir repertório, para estar mentalmente bem, para poder criar. É isso, é simples. Você medita, não? Você faz uma reflexão? Não, minha ansiedade não permite tanto. Eu falo isso porque eu estou tentando achar isso, um caminho desse. Já pensei nisso, Daniel. Então. Já pensei nisso. Não cheguei lá ainda. Eu queria sentir isso, por isso que eu estou te perguntando. E como que você controla a ansiedade, já que você falou que é ansioso? Então, é uma luta diária, né? Eu acho o mal que do século, né? Infelizmente. É o mal do século, sem dúvida nenhuma. Eu sofro com isso sim, porque eu acho assim, quando você trabalha com a cabeça, com a criatividade, é o seu inconsciente também trabalhando ali. Então não tem muita hora. Então às vezes eu estou em casa, vem uma ideia que já me retorna para aquele trabalho daquela campanha que eu estou criando e não tem hora. Então isso vai te condicionando a ficar doido, né? Então eu procuro falar, não, tudo bem, eu tenho meu caderninho agora, a ideia veio. Tô que nem aqueles compositores velhos antigamente, para não esquecer. Só que o meu caso não é para não esquecer, é para eu poder momentaneamente me livrar daquilo, para eu poder me manter com a minha cabeça na minha família, no meu dia a dia, no que eu gosto de fazer, tranquilo. Relembra. Vou lá, anoto, ok, segunda-feira eu vejo. Então, não é fácil não fazer isso. Não é. É difícil. Não é fácil. Ainda mais para criar Jesus. Por exemplo, esse jingle que eu falei que a gente criou e colocou no ar agora para um cliente meu, eu consegui escrever a letra desse jingle no sábado à noite, eu estava em casa. Que quando parece que está relaxado, as coisas acontecem mas bem, é né? verdade, mas é verdade. E aí eu peguei um papelzinho ali, um lápis, né? Não tinha nem caneta, peguei um lápis da minha filha, escrevi, coloquei na minha carteira, segunda-feira eu vejo. Você faz esporte? Eu joguei bastante basquete. Verdade. Até pouco tempo atrás eu ainda estava indo lá no tênis. Agora eu lembrei de você, era basquete mesmo. Era basquete, né? no tênis. É isso mesmo. Mas não aguento mais também, tenho muita dor no joelho. Tentei voltar há pouco tempo atrás, o Ferreto estava tentando montar um time master no tênis. Olha só, gente, cheguei na condição de master. Que maravilha. Master, idoso e depois além, né? Porque sei lá, né? Não percebe, né, cara? Passa o tempo. E falei, bom, eu vou parar, porque senão eu vou me machucar seriamente, aí não vai dar. Nem pra brincar? Não, nem pra brincar. Então, são coisas que eu gosto de fazer. Você percebe que eu tô sempre no coletivo? Sim. Né? É na música, que tem mais integrantes da banda, é num time de basquete, que é gostoso, tenho bastante amigos. Então, assim, eu gostaria de fazer uma coisa da vida que também envolvesse coletivo. E uma agência é coletivo, né? São vários departamentos, embora eu seja o dono, mas não me coloco na postura de dono, como já disse. É o coletivo, eu gosto dessa contribuição, dessa relação. Eu acho que tem tudo a ver com criação. Quantas pessoas hoje lá na sua agência? Hoje eu estou com um time bem reduzido, Natália, bem reduzido. Hoje somos em 3. Perfeito. Em 3 só. Perfeito. Porque, como eu disse, eu estruturei o meu negócio para eu ser dono dele, não ele dono de mim. Exatamente. É o mesmo pensamento. Não, é isso aí. Algumas coisas na minha vida são inegociáveis, amigo. Então, eu não tenho muitos clientes, porém eu tenho bons clientes. Não só no sentido financeiro. Isso que faz a diferença, né? Sim, total. É a vida tua, quando você vai ficar dependendo a vida inteira dos outros. Exatamente. Bons clientes não só no sentido financeiro. Claro, também, eu estou lá para ganhar dinheiro. Lógico. Preciso trabalhar. Mas no sentido também de entender um projeto, de entender a importância de uma ideia, de valorizar o teu trabalho, de confiar na sua capacidade. E eu tenho clientes muito antigos. Eu atendo clientes desde 2009, 2012. Estão na minha carteira até hoje. Por isso que eu brinco, eu tenho amigo, eu não tenho cliente. Né? Porque eu tenho tempo, porque eu acredito nisso, não na pastelaria. De você fazer parte da vida do seu cliente. Aí você vai conseguir entender 100% o negócio dele. É isso aí. Viver ele, né? Vivenciar a experiência dele, conseguir fazer um planejamento adequado, vivenciar aquilo precisa de tempo. E essa relação é importante entre você e o cliente. Importantíssima. É aí que ele entra, é aí que ele está falando da concorrência, porque muitos empresários já não têm essa paciência que nós estamos falando, que é a realidade da criação. Exatamente. Então, se você não fizer, eu vou chamar o outro, você está pagando muito caro, eu vou pagar mais barato, virou um leilão, virou uma peça de troca. E tem muita gente que não entende o trabalho de uma agência, Daniel. Eu tive um cliente uma vez no varejo, já há vários anos isso. Ele falou assim, não, eu quero que a agência seja igual a minha funcionária aqui do balcão que vende. Eu peço, ela faz na hora. Eu falei, amigo, você não entende o trabalho de uma agência. Não estou desmerecendo você nem seu negócio, mas você não tem o perfil.
Uma pessoa quer vender online, já em 3 meses vender tudo. Exatamente. Como é que você vai vender o Brasil? E, gente, eu vivo de conceitos, ideias, planejamentos, são coisas... Eu não vendo produto, eu não consigo ter escala de produção, entendeu? É orgânico o negócio. Então, assim, por exemplo, na agência eu não tenho secretária ou atendimento, que fala no caso de agência, né? É comigo. O cliente vai ligar, vai falar comigo, a hora que ele quiser. E se ele me ligar no fim de semana, como é meu amigo, eu não vou achar ruim. É isso aí. Embora eu deixe no modo avião. Mas ele já sabe disso, porque ele me conhece desde 2009, 2012. Então, assim, eu trabalho sem sofrimento, porque eu planejei chegar dessa forma sem sofrimento. Você entende o que eu falo? Lógico, eu estou tentando praticamente fazer a mesma coisa. Na verdade, eu consegui fazer. E isso é importante. É você conseguir colocar a família e o emprego. As pessoas, não, primeiro tem um emprego, né? A gente foi criado assim. Pensa no teu emprego. Sim. Mas o mundo ficou tão maluco que as pessoas esqueceram até de casar, de ter filho, de ter tudo. Eles só querem o mundo vender. Emprego em primeiro lugar, dinheiro. Entregar rápido, Natália. Velocidade. Todo mundo sem paciência. Você sentiu isso também? Não, sem dúvida. E é muito fantástico isso, desde que você aprenda a domar, desde que você não vire refém de tudo isso. É isso aí. Né? Hoje, o que acontece com essa geração aí? Sai o iPhone, eu não sei nem que número que tá, 12, 13, tá no 13 Plus, já. Mega, Blaster, não sei. Mas eles compram o último modelo e chegou o preço último de um modelo. carro. Chegou esse modelo, faz uma semana que ele já tá pensando no próximo, quer dizer, ele nem curtiu aquilo ali que ele pagou caríssimo e trabalhou pra caramba pra ter. Na nossa época, quem diria que eu ia falar isso um dia na minha época, mas você curtia aquilo que você tinha. Era difícil É o que eu falo pra minha filha. Hoje em dia o brinquedo é fácil, tá ali, você compra vários, a criança estraga. Então, antigamente, para você ter uma boneca, era uma vez no ano. E olha lá, então tirar você uma tinha que foto, cuidar Natália. muito bem, de um zelo, um carinho por aquele objeto, aquele brinquedo, né? Porque era difícil de ganhar. Hoje em dia, os brinquedos vêm lá da China, né? Então, é tudo baratinho, ganha de montão e eles não dão valor. Né? Então é isso que a gente tenta passar para eles também. É a velocidade da informação que está atrapalhando também essa juventude. Minha filha vai fazer 8 anos em junho agora e ela já quer um celular. Não, ponto final. Mas quando eu vou ter? Não sei. Quando eu decidir você tem. Ponto final. Quando conseguir Às comprar, vezes, quando você conseguir pagar, né? Eu costumo brincar, falo assim, às vezes como pai e mãe, você tem que viver numa democracia onde quem manda é você. Mais ou menos assim, né? Então, tem certas horas que é uma democracia lá em casa, mas quem manda sou eu. Porque é pro bem dela. Sim, tem que aprender o não. O não é importante O também. não é importante para quem ouve e é libertador para quem fala. Exatamente. Né? Do ponto de vista profissional também, né? Você aprender a falar não para não virar escravo da sua estrutura. Né? Coisas que você sabe que não compensa financeiramente ou eticamente você não está disponível para fazer aquilo. Por exemplo, na agência eu não faço marketing político. É uma opção minha, não faço. Porque eu não acredito no produto. Mas é de origem duvidosa. É duvidosa. O resultado também a gente não garante. Cadê o selo do Inmetro? Eu realmente não faço. Então, marketing político, eu costumo brincar assim, que é um dinheiro tão bom para não se ganhar, né? da política. Então, tem coisas que você tem que saber falar não, cara. Eu acho que faz parte do crescimento para você conseguir essa vida saudável em todos os aspectos aí. É isso que eu busco. Falar que eu sou um monge budista tibetano? Não. Não sou. Tô tentando. Mas eu tento. E você tem um sonho a conquistar aí? Você tem na tua mente, pode passar um sonho a conquistar que você tá chegando? Você virar surfista. Tem um sonho assim? É difícil. Parar de fumar. Parar de fumar é um deles, né? Você tem mesmo, aliás, o parar de fumar, aliás, a dona Isadora, que é minha filha, um beijo, filha. Falei que ia mandar um beijo pra você, ó. Um beijo pra você, meu isso amor. aí. Ela pega meu maço de cigarro, joga fora, esconde. E ela fala, você quer ir pro céu, então? Você Olha continua só. fumando. Ela tá errada? Ela tá Não. certíssima. Mas infelizmente é um vício que eu fiz, a idiotice de começar e cair nisso. E é terrível de parar, mas eu chego lá. Daniel, um sonho que eu tenho. Quando a gente tem filho, a vida da gente ela muda um pouquinho de rota, né? Todos os sonhos que a gente tinha antigamente, eles passam a praticamente... Eles ficam bem fraquinhos na vida da gente, né? Muda a chavinha, muda né? a chavinha, a gente deposita toda a esperança e o sonho de vida na figura do filho.
Então eu vou falar dois aqui, um em relação à minha filha e um que eu tinha lá atrás, quando eu era mais novo. Da minha filha, obviamente, que é ver minha filha crescer de uma forma feliz, saudável, realizada, né? E seguir a vida dela. A gente cria filho para o mundo, né? E seguir a vida dela da melhor forma possível. O sonho que eu tinha lá atrás, como eu gosto muito de basquete, é assistir um jogo da NBA em cada um dos ginásios mais clássicos. Né? Do Staples Center do Lakers, United Center do Chicago, Madison Square Nova York e por aí vai. Não tá longe. Assistiu algum já ou não? Quando eu fui pra lá, tava fora de temporada. Eu nunca assisti um jogo da NBA ao vivo. E eu adoro, cara. Eu assisto todo dia que tá passando na TV, eu assisto. Olha só. Eu assisto. Então é um sonho que eu tenho desde moleque. E não tá longe de realizar, não. Tá fácil. Esse eu vou chegar lá. O da Isadora eu tenho que esperar um pouquinho ela crescer. O do basquete eu vou e ela vai comigo. Ai, que benção. É isso. Quer falar um pouquinho também sobre os nossos patrocinadores? É isso aí, gente. Queremos agradecer a Merlin Brindes, que traz os brindes toda semana aqui. Muito obrigado. A Badesco, Empório Badesco, é isso aí, nosso cafezinho, pão de queijo e a broa do Empório Badesco, delicioso. Queremos agradecer o Estúdio Ideia e Comunicação. É isso? Vai errar agora. Você não quer falar, não? Não, continua. Então vai. Queremos agradecer o Estúdio Ideia e Comunicação, a Mercavejo Brasil, Empório Badesco, Merlin Brindes e Lussol. Lussol. É isso aí, gente. Muito obrigado. E você que queira patrocinar, entra no site Café Negócios e Verdades. Por lá você consegue falar conosco. .com, é isso mesmo. E precisamos de você para dar essa continuidade nesses grandes pensadores, os empresários, principalmente os empresários catanduvense, tá? E mostrando que é o que o Eric está falando agora. Nós temos capacidade de ser muito mais do que somos hoje. Catanduva tem muita capacidade, muitos bons empresários. E é por isso que o Café Negócios e Verdades é feito aqui. Ô, Eric, o que você acha, por exemplo, do TikTok? Bom. Café Negócios e Verdades? Isso. Porque eu não tenho também. Não, é porque tem muita gente que tem um pouco de preconceito, né? Fala, é só dancinha. Eu vou te falar uma coisa, eu adoro. Porque a gente escolhe o que a gente quer assistir ali. Né? Lógico que aparece muita coisa que não é legal, que eu não deixo minha filha assistir, que eu acho vulgar. Mas tem muita coisa do que eu opto por assistir que aparece que eu acho assim, puta, que sacada. Né? Então eu acho que ali tem grandes marcas também. Não, sem dúvida, as grandes marcas estão presentes nesses aplicativos. Né? O TikTok, se eu não me engano, é chinês, né? É uma plataforma chinesa. Mas, assim, eu acho bacana do ponto de vista de mídia, tá? Mas do ponto de vista social, cultural mesmo. Sociocultural, pobre, né? Eu acho uma fábrica de idiotas, sinceramente. É uma velocidade de informação besta. E coisas irrelevantes, eu acho que... Não sei, ajudando eles, tá vendo? Eu pelo menos nunca vi nenhum conteúdo muito pertinente, né? Então, até as marcas têm que tomar um pouco de cuidado com isso. Vai depender muito do segmento de atuação dessa marca, é o que eu te falei. A escolha do veículo, ou da mídia, ou da plataforma, seja lá como você queira chamar isso, vai depender muito do tipo de produto, da atuação desse cliente, do tamanho do mercado dele, da logística dele, se cabe, se não cabe, depende de muita coisa. Mas né? você não indicaria, por exemplo, para um cliente seu, falar, coloca ali no TikTok. Se for pertinente, sim. É o que eu falei da história do Big Brother. Eu acho aquilo uma porcaria, mas eu assisto. Porque do ponto de vista comercial, de gestão de marcas, aquilo é incrível, o pessoal dá show. Olhando por esse lado. E o TikTok é mesmo assim. Eu não posso ser preconceituoso com nada. Embora eu não goste, eu não posso ser preconceituoso e descartar, porque aquilo, em termos de mídia, de estratégia, pode ser funcional para um cliente meu, sim. Mas não é obrigatoriamente você ter isso, né? Você não precisa ter. Não, realmente eu não tenho. O TikTok eu não tenho, né? Mas, enfim, eu também não sou produto. Só do Instagram, né? Porque eu não pago nada por ele, então o produto sou eu, como a gente estava falando. Eu faço sempre uma reflexão da minha vida. Eu acho que todos os empresários fazem, né? Analisando o Eric, daquele rapazinho que começou, desde o momento, falou assim, vou fazer publicidade. E olhando hoje, qual que é a tua reflexão sobre você? Olhando você para você no espelho agora. Olha, Daniel, eu acho que dentro daquilo que eu me propus a fazer e a ser, eu cheguei lá. Parece papo de quem está se aposentando já, não é? Não é longe disso. Mas é que eu sou extremamente satisfeito, eu sou realizado com o ritmo que eu impus na minha empresa,
né? Isso, a minha pessoa jurídica influencia diretamente, porque ela depende da minha pessoa física, acaba sendo tudo uma coisa só. Eu gosto do que eu vejo. Eu levanto para trabalhar com prazer ainda, depois de 20 anos de carreira profissional, 14 de empresa própria, mas eu gosto de receber uma ligação de um cliente, eu gosto de ligar para um cliente, conversar, participar de reunião. É sem sofrimento, muito pelo contrário. Então eu gosto do que eu vejo. Gosto sim, sou realizado. Eu acho que isso é você ser rico, de certa forma. E eu não estou falando de dinheiro. É isso aí. Né? Eu não quero ser o maior, eu quero ser o melhor. Tem muita diferença nisso. Né? A minha estrutura não vai me fazer escravo dela. Né? Perfeito. Quem manda sou eu. Então eu acho que a vida toca de uma forma mais tranquila, assim, né? E eu não sou tão velho, mas já tenho 44 anos, então já passei por muita coisa também. Trabalho já faz bastante tempo. Então, como diz Oswaldo Montenegro, eu não sou tão velho, mas minha alma tem pelancas, né? Eu sou meio velho, eu não gosto de sair de casa, eu gosto de ter uma vida tranquila. Tem hábitos mais tranquilos, né? Eu tentei morar em cidade grande, trabalhei em Campinas, numa agência chamada Grupo Triunfo, que atendia só segmento farma, só fabricantes de remédio, Pfizer, Bayer, trabalhava tudo por concorrência. Não gosto de cidade grande, não gosto dessa vida frenética. Eu gosto de em meia hora conseguir organizar um churrasco com os amigos e a carne tá na grelha. Eu gosto de ter tempo para minha filha, faço questão de buscar todo dia ela na escola, você sabe muito bem disso, que a gente se encontra todo dia. Vou levar e vou buscar e faço tarefa e estudo. Aprendi até a fazer chuquinha, rabo de cavalo, sem imaginar, amigo. Muito bem. Sou mestre na chuquinha, cara. Aqui nós estamos falando a verdade. O homem café é negócio de verdade. Mas você faz com a mão mesmo ou você pega o aspirador de pó, como eu vejo muitos pais? Não, eu faço com a mão. Um novo serviço. Se você não der certo, então, na publicidade, aí, chuquinhas para todo mundo. Acabou, você me vende uma cota de patrocínio. Ei, Eric Cipriano, faz chuquinha. Traga sua filha que eu faço a chuquinha e você leva pra escola. Muito bem aí, muito bem, Natália. É isso muito aí. bom. É isso, gente. Como que você se vê, por exemplo, daqui uns 20 anos? Daqui uns 20 anos? Você já vai estar aposentado? Eu tenho um exemplo muito legal que eu vi. É um tio da minha esposa que ele era contador. Ele é, na verdade, contador ainda. Ele morou muito tempo em São Paulo. Ele é do Sul, mas ele fez a vida em São Paulo. Ele tinha um escritório de contabilidade lá. E ele começou a... Por isso que eu falo, nada é urgente. Se é urgente é porque não foi planejado. A vida é planejamento. Ele foi se planejando para se aposentar. E o que ele fez? Ele foi deixando o próprio escritório de contabilidade dele para os funcionários. Né? Todos os funcionários viraram sócios, ele abriu ali, eles se juntaram numa espécie de cooperativa, alguma coisa assim, não sei qual é o formato jurídico adequado, mas enfim, ele foi saindo do próprio negócio sem fechar as portas. E depois ele fica, hoje eu acredito que até hoje ele está fazendo isso, ele presta uma espécie de consultoria, a hora que a coisa pega, precisa de uma opinião mais detalhada, mais aprofundada, ele presta uma espécie de consultoria para o próprio negócio que ele mesmo criou. Olha só. E se aposentou. Aí, não é genial? Então eu tenho esse exemplo dentro da família da minha esposa que eu achei bem interessante e respondendo a tua pergunta, eu vou procurar aplicar, fazer essa mesma fórmula que ele. É perfeito. É isso mesmo. Eu acho. É isso mesmo. Eu acho. Bacana. E a gente também não pode deixar de perguntar, porque a pandemia, ela foi um divisor, assim, né, para empresário. Antes da pandemia, depois da pandemia. A gente vê que muitas não existiram depois, né? Não existiu depois para muitas empresas. Fecharam as portas, né? Uhum. Como que foi para você esse momento? Da pandemia, do lockdown? Foi um momento, assim, difícil? Perdeu o cliente? Como que foi? Eu tinha um cliente bem ligado ao varejo, com mais de uma loja de varejo, né, que sentiu bastante e ele continua aberto, mas a gente não atende mais ele, a agência não atende mais. Mas foi só, né? Eu atendo muita indústria, né? Então as indústrias elas sentiram na falta de suprimentos mesmo, né, para fazer embalagens. Não tinha papelão no mercado, para vocês terem uma ideia, quem dirá plástico e tudo mais. Então houve uma bagunça generalizada, mas eu não senti tanto, perder cliente não, mas eu fiquei com medo, obviamente, de baixar faturamento,
mas isso, graças a Deus, não aconteceu. A gente ficou lá, a equipe ficou 1 ano e meio em home office. Eu ia sozinho, porque todos os arquivos, o servidor lá da agência, eu ficava sozinho lá 1 ano e meio. Que eu fazia questão da segurança dos meus funcionários, em primeiro lugar, né? E a coisa se comportou muito bem. Tinha aquele, né? Aquilo que eu estava falando do relacionamento. Eu não tinha a minha equipe ali pra gente sentar e fazer uma reunião de brainstorm ou bater um papo ali na própria sala. Eu sinto falta desse tipo de coisa, do contato humano. Mas funcionou. Funcionou. E volto a falar o que eu já falei aqui. Eu acho que muita gente fechou a porta porque não tinha um planejamento redondinho, Natália. Porque foi um baque gigantesco, obviamente que foi. Mas quem tinha conta, quem tinha casa bagunçada, amigo, não aguentou. Não aguentou. Ô, Eric, falando terminando a criação, você eu acho que é que eu vejo que estudou, foi fazer pós, sempre deu valor à criação. O que você enxerga o futuro da criação hoje, não só do Brasil, do mundo? Vendo por trás dessa parte do aplicativo, de todas essas áreas, que você enxerga daqui uns 5 anos, 10 anos, 15 anos? Eu acho que está muito pobre do ponto de vista criativo. Eu acho que o pessoal está muito replicando fórmulas prontas e aí fica tudo muito igual, né? Campanhas que você apenas pode trocar a logomarca do cliente A pelo cliente B, que dá na mesma. As agências hoje não conseguem criar uma identidade para aquela marca. Preguiça de pensar. A culpa é de quem? Pode ser. Eu acho que a culpa é desse mercado frenético. A culpa é de muitas pessoas acharem que a salvação está no digital. E está pronta a arte já? E eu acho que é tudo muito imediato. Não tem mais o pensamento da criação para fazer um negócio diferente, um diferencial. Não se usa mais a criatividade, sim a praticidade. Sim. É o velho apertar do botão da geração que a gente estava conversando. Então, por isso que eu acho que falta a grande ideia, né? E do ponto de vista de uma agência, eu acho que, caramba, a matéria-prima de qualquer agência é a grande ideia. Você acha que pode acabar essa área de criação mesmo? Eu acho que não, eu acho que tudo é um ciclo. As coisas vão e voltam. Ciclo, tendência, chame do que quiser. As coisas vão e as coisas voltam. Eu acho que chega uma hora que satura. A bolha estoura e tudo volta mais ou menos ao seu devido lugar. Volto a dizer, não estou criticando nada do ambiente digital, não, pelo amor de Deus, gente, não é isso. Mas use com moderação, sabe? Não coloque todos os seus ovos do seu planejamento na mesma cesta, porque isso, primeiro que não vai funcionar. Curtida não é sinônimo de venda, sabe? Eu sou do tempo que existiam clientes e não fãs, né? Entendi. Então, eu acho que a coisa é por aí. Certas coisas da vida são universais, elas não mudam nunca. Não é verdade? Não é seguidor, você tem que ter cliente. Poxa. Resultado, fidelizar, né? Fidelização. Né? Exatamente. A fidelização. É isso aí. Exatamente isso. É isso aí, eu acho que nós temos que agora agradecer muito a presença dele. Vamos dar o brinde ou vamos levar o brinde? Opa, tem brinde pra mim hoje? Tem brinde. Olha só, Mostra hoje aqui. Diferente. Hoje o Merlin, Muito olha, bem. ele caprichou, né? É isso aí, Realmente, hoje, Dá nós pra vamos mostrar mostrar aqui. Peraí, deixa eu só abrir. Peraí. Ô, Fer, tá pegando aqui, né? Então, pera lá. Muito bem. Olha, hoje nós vamos mostrar a caneca que o Merlin, ele fez algo, olha, maravilhoso. Ele colocou aqui, ó. É personalizado, olha, é isso mesmo? ZMB, né, ele fez. E do outro lado, do Café Negócios e Verdades. Parabéns, viu, Merlin? Pra justamente você tomar com e lembrar inveja. da gente e lembrar sempre da tua empresa. Muito obrigado, Estamos gente. literalmente juntos ali, ó. Muito obrigado, gente. Tem mais ou não tem? Acabou? Mais. Vida não é sobre ter, é sobre dar e ser. É isso aí. É pensar sempre além do esperado, é mergulhar de cabeça nas oportunidades que aparecem no seu caminho. Sua participação fez toda a diferença em nossa trajetória e de muitos. Aproveite e tome um café. Eu vou tomar vários cafés. É isso aí. Chique demais. Pra tomar um só eu Olha nem esse começo. daqui. Pra ele pôr o lápis da filha aí quando ele tiver as ideias. Ah, ele pode colocar até açúcar. Açúcar aqui também, muito Não é? bem. Põe Muito o que legal. quiser, açúcar, um adoçante, enfim. Essa é mais Use uma como ideia do quiser. Merlin também, gente. Olha aqui. E Gente, tem mais obrigado. a squeeze ali. Né? é Ah lá, verdade. calma, tem mais coisa. Tem mais essa daí também. Eu pra- vou ficar que mal lindo, acostumado, gente. Muito bem. Maravilhoso. Parabéns, É Merlin. isso aí, vocês merecem, os empresários de Catanduva merecem. A gente vê que justamente vocês vindo aqui, falando, explicando e demonstrando, faz com que o crescimento dessa cidade e da região olhe para o lado positivo. Não é só o número, nós somos números, somos 110, 115, 120 mil habitantes. Nós somos parte do Brasil. Com a tecnologia hoje, nós temos condição de vender o mundo.
Então, Sem a necessidade... dúvida, sem dúvida. Eu não sei se dá tempo ainda, mas eu me acho lembrei de uma historinha bem interessante aqui. Já faz muitos anos isso, mas você falou da tecnologia e realmente não tem distância, né? Uma vez eu recebi um e-mail, não era ainda a minha própria agência, eu trabalhava em outra agência, mas eu fazia parte do atendimento do contato. Eu recebi um e-mail de uma empresa, era uma financeira do Japão, que o gestor dessa empresa, ele era um japonês, brasileiro, né, nascido no Brasil, mas descendente de japonês, que estava trabalhando no Japão, e essa financeira cuidava dos investimentos de brasileiros que iam trabalhar no Japão. Enquanto estavam lá trabalhando, eles faziam a gestão do dinheiro desse pessoal. E eles queriam fazer uma campanha numa mídia impressa lá de Tóquio, mas como o público-alvo era só de brasileiros, eles queriam contratar uma agência brasileira. E achou a gente na internet, mandou e-mail. Caramba. Lembro até hoje o nome dele, era Roger Ueno, o nome desse cara. E atendemos, criamos os anúncios, a campanha, foi pago em dólar na época e gostoso. Não lembro quanto estava o dólar, mas foi pago em dólar. Eu liguei para ele me passou por e-mail um telefone deste tamanho de Tóquio. Eu fiquei acordado de madrugada para poder ligar por causa... Então, quer dizer, a tecnologia é uma ferramenta excelente, porque não tem distância, é uma praticidade gigantesca, mas volto a falar, o mundo ainda é da grande ideia. É a grande ideia. Seja em qual segmento que for. Tá faltando boas ideias. Muito. É isso Muito. aí. O que a gente aprende é que, né, nada se cria, tudo se copia. Às A vezes. gente ouve muito isso e a gente vê que o pessoal não está conseguindo nem pensar, está copiando, né? Infelizmente. E aí vem o Eric falando mesmo, estão precisando de boas ideias. Porque cai no Exatamente. colo ali, tá fácil, a gente não precisa nem pensar. Vou fazer, legal. Né? Então, realmente, falta isso mesmo. Não, e é isso, e do ponto de vista empresarial também, você entrar nessa onda frenética, primeiro que é impossível você garantir resultado para o seu cliente, você está só fazendo aquilo por fazer. Segundo, você gera uma equipe de funcionários extremamente insatisfeita, porque a demanda de trabalho é gigantesca. Quem trabalha com comunicação, com arte, mais precisamente com criação, tem uma certa sensibilidade e uma cabeça, um mindset diferente. Precisa ter essa paz de espírito, essa paz mental para poder criar. Então, assim, eu não vejo nenhum ponto positivo. O grande erro das agências, na minha opinião, e aí já vou me encerrar também, que eu sei que o tempo está curto, mas o grande erro das agências hoje, na verdade, são dois erros, pessoal do digital. Primeiro erro, faça o digital porque a salvação da lavoura é legal, e vamos fazer digital porque a gente cobra mais barato. Aí, meu amigo, primeiro que o primeiro ponto não é verdade. E o segundo, quando você cobra muito barato, você tem que ter volume. Você tem que escalar o teu negócio. Só que você não trabalha na produção de nada. Você trabalha na produção de conceitos. O negócio é orgânico, é mental, é intelectual, é trabalho intelectual. Então você começa a abrir uma continha que não vai se fechar nunca. É questão de tempo, né? Eu não sei nas outras empresas como que funciona. Eu não quero esse ritmo de vida, nem na minha pessoa jurídica, muito menos na minha física. Você procura paz, então. Qualidade de vida. Eu vivo de resultado, Daniel. Você acha que eu teria um cliente desde 2009 se eu não desse resultado para ele? Sim. Não existe. Não existe. E eu sou uma pessoa de relações longas. Eu tenho clientes desde 2009, eu estou com a mesma mulher há quase 20 anos, eu tenho um amigo de 25, 30 anos de amizade. Eu gosto desse tipo de coisa. Bacana. Eu volto a dizer, eu acho que algumas coisas na vida, alguns conceitos são universais e imutáveis. E no meu caso, inegociáveis também. Isso aí, Natália. Eu saí mais um dia aprendendo mais coisas e é muito bom. Tá valendo a pena. Muito obrigado por você ter convidado. Café é negócio de verdade. Grandes histórias, né? Aqui todo sábado. É maravilhoso. A gente aprende, a gente se inspira. E inspiram outras pessoas, né? Porque é muito gostoso ouvir esse tipo de relatos, né? Aqui é muito gostoso. E você que está escutando aí, você que é amigo também do Eric, compartilha, vale a pena mostrar quem é o seu amigo. Realmente adorei, gostei. E que bom, Daniel, fico feliz. Eu duro que é pouco tempo mesmo, né? Nós decidimos 1 hora, mas daqui a pouco vai começar com 3, 4 horas, porque eles querem falar, e você saiu com gostinho, quero mais ou não? Gostou? Adorei. Obrigado. Quando você voltar, traz a caneca aí, tá bom? Com certeza. Pode o reencontro, né? O TBT, tem que trazer a caneca. Gostou? Gente, obrigado pelo convite. Adorei, me senti super honrado. Não só de falar um pouco da minha história, que eu acho que isso é o de menos aqui, é tentar contribuir com um pouquinho de tudo isso para que as pessoas se inspirem, façam diferentes, ou se reconheçam
em alguma coisa que a gente falou aqui. Obrigado. E Obrigada por vamos fazer um som compartilhar. junto, imagina. Vamos fazer um som junto. Olha, eu preciso, Ué. viu? Se Deus quiser. Olha, agora tem baterista aqui. Pronto. Muito obrigado Ó, mesmo. Você, Eric e o Nardo. Muito bem, muito bem. Pronto. Gente, é isso aí. Todo sábado às 9 da manhã, grandes pensadores, conhecedores da matéria, os trabalhadores da nossa vida real, catanduvenses, que estão aqui nessa terra. Leva para a região, leva para o Brasil. Vocês são nossos amigos hoje. É isso aí. Todo mundo que estiver assistindo, compartilhe. Compartilhe essa história, né? Então, todo sábado, 9 horas da manhã, no YouTube, também nas redes sociais, acompanhe nossas redes sociais. Sempre tem ali aqueles cortes legais, né? Que a gente pega ali as melhores frases, as melhores partes, e é muito bacana. E você que está nos acompanhando, muito obrigada pela sua paciência. Obrigada a você, patrocinador. Se você quiser ser um patrocinador aqui do nosso podcast, o telefone está aqui embaixo, tá bom? Entre em contato com a gente. Um ótimo fim de semana para todo mundo e até o próximo sábado. Muito a gente já obrigado. conta quem vai ser o próximo? Não, aguardem vocês, acompanhem nas redes sociais. É Redes isso aí. sociais, hein? Pode entrar no site também, viu, No Natália? site. Tô Fala de perdido. novo o site. aí. Café, negócios e verdades.com. Lá direciona você que está perdido, assim como muita gente, na onde nós estamos colocando o nosso programa. Legal. Valeu, Daniel. Muito Bom obrigado. fim de semana. Eric, muito obrigada pela Obrigado, sua presença. gente. Um grande abraço a todos. Você Obrigado. encheu a mão, nosso quinto entrevistado. Muito Boa. obrigado, muito obrigado. Boa. Obrigado. Até mais. Muito bem. Isso aí, legal.